A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Compartilhar com vocês aqui mais uma palavra, de vida eterna, que é a palavra do nosso Senhor Jesus, nosso Mestre. E hoje eu vou falar com vocês sobre o que acontece na missa, na Santa Ceia, Ceia do Senhor, que é muito importante, Vocês vão ver aqui que, como eu disse no título, é sem comer desse pão não há salvação. Então vem entender comigo por quê, e onde está escrito isso, Então pegue sua Bíblia, e vem comigo, examine as Escrituras, vê para você ver que se o que eu estou falando, realmente é verdade. A Bíblia fala que as pessoas que são nobres aos olhos de Deus são aquelas que ouvem os pregadores falar e analisam, examinam as Escrituras, diariamente, para ver se o que ele está falando é realmente bíblico, é realmente verídico, é verdade, se está na palavra do Senhor, Então, o que eu quero focar é no João 6, versículo 53. Depois vocês leem. Mas eu vou ler aqui agora. Se vocês quiserem ir acompanhando aí, pegue sua Bíblia. Fala assim: Jesus replicou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Olha como é que ele começa falando, Então, ter fome e sede aqui, não é daquela fisicamente falando, A gente sente sede, depois que a gente creu nele, a gente sente sede, sente fome, a gente bebe água, tem que beber água, tem que comer, Mas aqui ele fala da sede da alma, Ele mesmo disse, que aquele bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Então, o que é isso? O que fome e sede que ela está falando? Então é da justiça, Então nós fomos justificados por ele, Então começa aí. Então nós podemos praticar justiça porque ele nos justificou. Então nós fomos justificados, nós somos perdoados, Então olha só que maravilha. Então por isso nós não mais sentiremos fome, Não mais sentiremos sede por causa disso. Nós seremos saciados espiritualmente. A nossa alma é saciada, É repleta, do gozo, da alegria, da paz, do Espírito Santo de Deus, do perdão de Deus em nós. Então, continuando. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Então, esse é o Pai, que nos atrai ao Filho, que nos leva ao Filho, Tudo é da vontade de quem? Do Pai, de Deus, Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Então, Deus é bom, meus irmãos? Ele não quer que ninguém se perca. Então, como Jesus disse, quando ele estava aqui na terra ainda, ele falou que daqueles que estavam com ele caminhando na terra, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, que foi quem Judas que o traiu, Então apenas para se cumprir as escrituras, apenas Judas se perdeu. Apenas ele foi condenado, Então aqui continuando, Deus ele quer salvar todos, Deus é bom, Deus quer que todos se arrependam, A Bíblia fala, ele espera pacientemente, que os pecadores, que nós nos arrependamos, nos convertamos verdadeiramente, Então tá aí, meus irmãos, que essa paciência do Senhor, que a gente possa aproveitar, da paciência, da misericórdia do Senhor, e realmente buscar uma conversão, dia após dia, a gente buscar crescer em graça, na sabedoria do Senhor, conhecimento da palavra de Deus, no amor de Deus que ultrapassa todo entendimento. Então a Bíblia fala que para nós conhecermos com todos os cristãos a caridade de Cristo, que ultrapassa todo entendimento humano, Então, a Bíblia fala então aí para a gente conhecer o amor de Cristo, a caridade dele com todos os cristãos. Não fala de religião A ou B, Então, como há aí muitas diferenças, Então a gente precisa olhar para os cristãos, aqueles que creem realmente em Cristo, que estão buscando, seja qual religião for, que se é cristão, se professa a fé em Jesus Cristo, olhe para ele como um irmão, e procure realmente abraçar, se ele é realmente
vive realmente a fé, busca, né? Mesmo que você vê ali que é fraco ainda, que não conhece muito, né? Que está buscando realmente, verdadeiramente, com pureza, né? Mesmo nas fraquezas, né? Se é recém-convertido, principalmente, a gente precisa ter mais paciência ainda, saber ter sabedoria ainda mais, relevar, ter paciência. Então, para a gente realmente viver, né, esse amor de Cristo, o que Ele quer de nós. Continuando. Essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para dar a salvação, dar a vida eterna, ressuscitar a gente no último dia, não, porque após a morte, né, a gente será julgado, né, e a gente se ressuscitará, porque a gente crê em Cristo, né. Essa é a nossa esperança. Então, essa é a vontade do Pai. Continuando, versículo 40. 41. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: Porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, dizer ele desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Então aqui nós vemos, né, que Jesus, né, as pessoas, muitos hoje em dia, né, duvidam disso, né? Principalmente os judeus, né? Muitas pessoas não entendem isso, né, não têm essa fé de crer, né, que Jesus ele veio do céu, né? Ele não foi um homem somente ali filho de José, né? De José com Maria, não. José é pai adotivo de Jesus, nós sabemos bem disso, né? E o Espírito Santo que colocou ele na barriga da Virgem Maria, né? Ela era virgem, né? Então ela não conheceu o homem antes de ter Jesus. Então nós sabemos, né, que é o Verbo que era Deus, né, a Bíblia fala. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus é o Deus eterno que se encarnou, né? Veio como um filho, né? Em Isaías 9 fala isso, né? Leiam lá depois que vocês vão ver também. Peguem lá em Isaías 9. Não lembro de cabeça aqui os versículos, mas vejam lá que vocês vão ver, né? Um filho nos foi dado, né? Vocês vão lá, a soberania está em seus ombros. Leiam lá, procure essa parte lá em Isaías 9. Fala, né, que ele é Pai eterno, né? Maravilhoso. Ou seja, só de falar que ele é Pai eterno, o quê? Pai eterno é quem? É Deus, né? Então nós sabemos, nós devemos estar atentos à doutrina de Cristo, à verdadeira doutrina de Cristo. Continuando aqui para nós estarmos firmados nessa doutrina, a Bíblia, continuando aqui, 43, né? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitar no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Isaías 54:13. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Então foi falado isso aqui quantas vezes, né? Mais de 3 vezes já que Jesus falou isso, que quem crê em mim tem a vida eterna. Falou de vida eterna aqui várias vezes. Então, como eu comecei falando, palavra de vida eterna. Ele falou várias vezes sobre a vida eterna. Então, quem crê nele tem a vida eterna. Ele falou aqui também várias vezes sobre ele ser o pão, né? Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Está se referindo aqui, né, ao povo de Israel que comeu o maná, né? Nos tempos lá passados, os tempos de Moisés. Esse é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Então, o que nós vimos ali, sem comer deste pão, nossa salvação. Já aqui já começa falando. Mas depois nós vamos ver o versículo 53, que especifica mais isso ainda. Então, do contrário, né? Se quem comer desse pão, se quem não comer desse pão, não há salvação para essa pessoa. Se essa pessoa comer, ela não morrerá. Que morte que Jesus está falando? Não da morte do corpo, né? Que todos nós morrimos, né? Então, mas ele está falando da morte espiritual, né? Da morte, que é da segunda morte, que é o
lago de fogo, tanque de fogo que a Bíblia fala, que é o inferno, né? Como nós hoje conhecemos o inferno, ou o lago de fogo, como a Bíblia diz. Depois vocês leiam Apocalipse capítulo 20. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Ou seja, o pão é o que? É a carne de Cristo, né? A Bíblia fala então que ele é o corpo de Cristo, realmente, né? Se a gente pegar lá 1 Coríntios 11, naquele que come sem distinguir o corpo do sangue de Cristo, come e bebe sua própria condenação. Continuando, né? Então aqui, se vocês viram, então quem comer deste pão viverá eternamente. Então, mais uma vez, né? Quem comer deste pão, né? E nós vamos ver claramente que ele está falando aqui sobre essa santa ceia, né? Sobre a missa, sobre a ceia do Senhor. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então achavam que era um canibal, né? Estava falando que Jesus estava criando ali, né? Sabendo que o sangue é o quê? É o vinho. Não tereis a vida em vós mesmos. Então, por que há muitos mortos, né? Porque realmente, ou como a Bíblia fala, né? Ou comem sem distinguir, sem se examinar, né? Comem em ocasião de pecado mortal, ou então não estão se alimentando do corpo de Cristo, do corpo de sangue de Cristo. Por isso que há muitos mortos, que a Bíblia fala, muitos fracos em 1 Coríntios 11 fala. Por isso que há muitos mortos, muitos fracos, né? Depois nós podemos ler também. Muitos doentes por causa disso. O que Jesus disse aqui? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mais uma vez. Depois nós vamos contar quantas vezes Jesus falou isso, sobre ressuscitar no último dia, sobre vida eterna. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Olha aqui ele cita a missa, ele cita a ceia do Senhor, né? Como muitos conhecem, muitos praticam, né? Santa Ceia do Senhor. Ele fala assim, claramente aqui, então meu sangue minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Então nós sabemos que é o corpo e o sangue de Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, né? Mais uma vez aqui, não é isso. Os judeus ficaram achando que era canibais, não é. A gente sabe que é espiritualmente falando, né? Então a gente come naquele momento, né? A gente pega o pão, né? E o vinho e toma. Então ali acontece algo espiritual. A gente não vê, né? A gente não sente gosto de nada, né? Mas a gente realmente, a gente ali é um alimento para a alma, né? É diferente. Não é um alimento para o corpo, é um alimento para a alma, para a nossa salvação, para o nosso espírito, é para a nossa salvação, para a vida eterna. Então, nós vamos ver aqui para frente, não vai começar a falar agora, que não é apenas também, igual nós vimos lá, quem come e bebe sem distinguir, sem examinar a si mesmo, né? Come e bebe a sua própria condenação. Então, não é apenas ir ali a um culto ali, né? Não é apenas ir a uma celebração. Realmente ali, só porque eu estou indo eu já estou salvo. Não é assim, meus irmãos. Não é assim. Nós podemos dar poder, né, ao, ao pão. Não é ali o pãozinho, não. É o poder de Deus, é o Espírito Santo, né? É as mãos ungidas, né, do sacerdote ungido, sim. Mas é o que vai valer é a nossa comunhão com Deus. É a comunhão nossa com o Senhor, né? Nossa vida, nós vamos ver que é agora. Nossa vida entregue a Ele, né? Ele vai falar que é agora sobre isso. Aquele que come o meu corpo, né, viverá por mim. Então, o milagre é esse, né? Então, Jesus, ele, como Paulo disse, né? Já não sou eu quem vivo,
mas é Cristo quem vive em mim. A minha vida presente nessa carne, né, no corpo, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, que a gente possa falar isso, né, como Paulo falou, que a gente possa chegar também a falar isso, né, que a nossa vida esteja realmente totalmente entregue ao Senhor Jesus. Então, nós vamos ver aqui, de novo, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele aí. Então é isso que nós acabamos de dizer. Assim como o Pai me enviou, vive, e eu vivo pelo Pai, assim também é todo aquele que comer a minha carne, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Olha a promessa de Deus para nós. Então, quem come a minha carne e bebe meu sangue viverá por mim. Quem come deste pão viverá eternamente. Então, o que que nós estamos proclamando ali? O que que Jesus disse, né? Eis o meu corpo que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Então, fazer isso relembrando que o Senhor morreu por todos nós e para nos salvar, e que Ele voltará para nos buscar, para nos dar agora a salvação, a vida eterna. Então essa é a promessa, meus irmãos. Então fiquem firmados, né, na palavra do Senhor, nessas verdades bíblicas, né, para vocês não se desviarem. Né? Mais para frente aqui, muitos discípulos ele realmente abandonaram o barco, né? Pois acharam duras demais essa palavra do Senhor, eles não entenderam, né, o verdadeiro sentido. Como nós dissemos aqui que vamos comentar 1 Coríntios 13, né? Nós podemos pegar lá, para a gente realmente ter esse temor, né? Então não é fazer de qualquer forma, né? Não é apenas ir a uma celebração ali, né? De qualquer forma, sem examinar a si mesmo, sem ter uma vida ali digna. E falo aqui para você, né? Se você afastou dos caminhos do Senhor, se você tem esse temor, né? Se você viu que está na vida errada, né? E se afastou dos caminhos do Senhor, se afastou da comunhão com Ele, de receber o corpo e o sangue de Cristo. O temor realmente, né? Por ver que você precisa acertar sua vida. Por causa dessa palavra que nós vamos ler em 1 Coríntios 11, que explica bem que nós devemos examinar, né? Para não ser condenados, né? Ao comer do corpo e do sangue de Cristo. Deus te chama, né? Realmente a voltar, né? Como o filho pródigo, né? Que ele foi pelo mundo, né? Pegou a herança, né? Do pai que ainda estava vivo, né? E gastou tudo, né? Numa vida desordenada, nas paixões do mundo. Você pode ser esse filho pródigo, né? Que hoje pode decidir voltar para a casa do pai. Você que sentiu esse vazio, né? Pode estar voltando, né? Que sentiu essa fome, né? A Bíblia fala que veio uma fome. Jesus contou essa parábola e falou que veio uma fome sobre a região. O que quer dizer isso, né? Ele falou, quem vem a mim, quem crê em mim, não terá fome, não terá sede. Então, por isso que ele contou essa parábola, né? O que acontece com a gente, né? A gente anda pelo mundo, né? Em busca de prazeres, né? Prazer e mais prazer, mas a gente não consegue se saciar. Há aquele vazio, a gente pode satisfazer os desejos da nossa carne, mas o que resta depois é aquele vazio, né? Só o vazio, a tristeza bate, a solidão bate. Então que a gente possa cair em si, né? Que você possa cair em si, né? Aconteceu comigo também, eu caí, me voltei, né? Para dentro de mim, né? Vi que realmente eu precisava disso, né? Eu precisava do Todo-Poderoso, do Eterno em mim. Só Ele pode nos preencher esse vazio. Então você pode voltar hoje, né, para os braços do Pai, reparar sua vida, né, confessar seus pecados. Né? Deus está aí, fiel e justo para perdoar e te limpar de toda iniquidade. É o que a Bíblia nos diz. Ele está de braços abertos, né? Por isso ele morreu de braços abertos na cruz do Calvário, para te dar o perdão dos pecados. Então não se culpe, né?
mas volte enquanto é tempo. Seja o que for que você precisa reparar na sua vida, né? Seja o que for que você precisa renunciar. Decida renunciar hoje. Nada é maior do que o amor de Deus. Nada é maior do que a vida que Deus tem reservada para ti em Jesus Cristo, né? Falou que várias vezes vida eterna. O que eu tenho para ti é a ressurreição, é a vida eterna. Eu tenho para ti o melhor que Jesus disse, né? É a vida e a vida em abundância. E aqui eu leio, né? Se você passou por isso, né? Ou se você conhece alguém, né, que tá sofrendo alguma coisa, alguma doença, né? Tá fraco espiritualmente falando, né? Ou muitos mortos realmente, muitas mortes no mundo, né? Vocês veem que pode ser por isso aqui, né? Um dos fatores, né? Por causa do pecado, por causa de pessoas estarem brincando com o nome de Deus, né? Então realmente a gente tem que ter esse temor. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão por que entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunis para si, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, assim vossas reuniões não vos atrairão à condenação. Olha só para você ver, meus irmãos. Então, o que que ele disse aqui, né? Então, o que que Deus faz? Ele falou aqui, ó. Essa é a razão por que entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Olha para você ver a misericórdia de Deus. O que ele está nos falando então, né? Como uma criança está querendo fazer coisa errada, ou um jovem, né? Um adolescente aí, está querendo voar aí pelo mundo, né? Sair doido aí pelo mundo, aprontando todos, né? O que é que o pai e a mãe devem fazer? Vai segurar esse jovem, né? E vai falar com ele, não, você não vai fazer isso, né? Tá numa idade ali ainda que a gente pode fazer o máximo para segurar. Os estudiosos falam que o jovem até uma certa idade ele não sabe tomar decisão por si só. Ele vai fazer muita coisa errada. Então quem que vai segurar ele? São os pais, né? A pessoa que tá aí realmente não entrando na puberdade nem tudo. Não vai ter essa mentalidade, né? Saber discernir o certo do errado. Vai fazer muita coisa errada se não tiver quem ali puxa as rédeas, né? Se quem ali controle. Então a mesma coisa Deus faz, né? Com aqueles que estão na rebeldia, né? Nessa puberdade, né? Essa aborrecência espiritual, né? Querendo se rebelar contra Deus. O que que ele faz então? Ele permite que muitos fiquem adoentados, né? Fracos e muitos mortos. Mortos vivos muitas vezes, né? Fracos, desanimados, desalmados. E realmente chegam a morrer mesmo, né? Fisicamente falando. E Deus dá a ele permite passar por esse processo, né? Esse processo que é de doença, é um processo primeiro de doença, a pessoa fica fraca, né? O que acontece? Ela tem que essa doença deve gerar o quê? Um arrependimento. Em algumas partes da Bíblia fala que a doença é realmente para levar a pessoa ao arrependimento, né? Levar a pessoa ao arrependimento para que ela se sinta, vem a doença, ela se sinta fraca, né? Ela clame o que? Deus, ela peça socorro de Deus. E então ela seja perdoada, né? Que muitas vezes a gente está no pecado, no prazer, né? Carnal, né? Usando o nosso corpo da forma errada, né? Então Deus precisa refrear esses impulsos, né? E se não for pelo bem, né? Vai ser infelizmente pelo mal. Ele usa como um pai que ele é, né? Que não vai deixar seus filhos se perderem. Ele fala que para não sermos condenados como mundo, né? Ele faz isso com a gente, como um pai. Então, que a gente realmente, às vezes, por isso que a gente deve levar essa palavra também, enquanto for preciso, dar um tapa, colocar de castigo nossos filhos realmente, né? A
A gente vê que essa palavra, olha que ponto chega no amor de Deus, né? Ele corrige sim, ele castiga sim, para que as pessoas não sejam condenadas junto com as pessoas do mundo, as pessoas que não creem. Porque as pessoas que está falando de cristãos que estão vivendo como pessoas do mundo. Olha só para você ver, mas como elas creem em Jesus, o que acontece? Realmente elas são filhas de Deus, né? Porque elas creem em Jesus. Mas aí Deus vai lá e castiga para que ela se arrependa. Olha que maravilha, né? Quanta misericórdia de Deus, né, meus irmãos? Então vamos abraçar essa misericórdia e nos examinar nós mesmos. Fala que se nos examinássemos a nós, né, não seríamos julgados por Deus, não seríamos castigados. Então vamos nos examinar. E mais que nós mesmos só nos examinarmos, né, vamos pedir a Deus, né, como o Salmo diz, né, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Então é Deus que prescuta os corações, é o Espírito Santo, né, que sonda os corações. Então o Salmo fala, né, sei, Senhor, que tu me sonda, né, e antes que eu fale alguma palavra, né, o Senhor já conhece, né, o que eu vou falar. Antes mesmo de eu falar, o Senhor já está lendo meus pensamentos, né? Então, que a gente possa nos examinar e pedir esse exame do Espírito Santo em nós, que ele revele naquilo que está desagradando a Deus, né? Ou aquilo que a gente possa fazer também para estar reparando o mal que a gente faz, que a gente possa crescer mais e mais fazendo bem. Essa palavra que eu tinha para vocês, meus irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus.